Olá, hoje vamos fazer uma análise aprofundada da conquista e colonização da América do Norte. O foco especial vai ser na formação das 13 colônias inglesas. As fontes que a gente tem cobrem aí uns 3 séculos, né? Do comecinho de 1500 até o fim de 1700. A ideia é entender como esse processo todo transformou o continente. Demografia, cultura, economia e como isso, lançou as bases para o que hoje são os Estados Unidos, Canadá, México. E tem toda a questão das interações, né, entre as potências europeias e as muitas civilizações indígenas que já estavam aqui, tipo a Confederação Iroquesa, os povos Pueblo. Estimativas falam de 2 a 18 milhões de nativos antes dos europeus, organizados em centenas de tribos. Cidades como Cahokia, da cultura mississippiana, é muito história aí. Bom, para a gente desembrulhar isso, vamos começar pelas abordagens diferentes dos europeus. A Espanha, por exemplo, saiu na frente. Fundaram St. Augustine lá na Flórida em 1565, bem cedo. E eles usaram aquele sistema de encomienda, né, e as missões religiosas também, para controlar, para converter os indígenas. Só que, claro, também trouxeram doenças e o impacto foi devastador. Exato. E sobre a encomenda, é importante notar a diferença entre o papel e a realidade, né? Na teoria, era para proteger e cristianizar em troca de trabalho. Mas na prática, virou rapidinho uma exploração brutal, trabalho forçado mesmo. Isso, junto com as doenças, contribuiu demais para o declínio da população indígena. Enquanto isso, a França, chega um pouco depois, fundou o Quebec em 1608. O foco deles era mais o comércio de peles, que era muito lucrativo. Eles criaram redes com os grupos indígenas, né, através dos coureurs de bois, aqueles comerciantes que se embrenhavam no território. Sim, e esses correr de bois muitas vezes se adaptavam, formavam laços. Daí surgiu a população métis, né? Mistura de europeus e indígenas. E essa estratégia levou a França a reivindicar um território enorme, descendo o Mississippi, a Louisiana, mas com poucos colonos franceses de fato morando lá. Faz sentido. O que é fascinante é ver como esses objetivos diferentes moldaram as colônias, né? Espanha queria controle, recursos, a França, parcerias comerciais. Deu num império vasto, mas assim, meio vazio de europeus. Já a Inglaterra chegou mais tarde, Jamestown em 1607, Plymouth em 1620, o foco deles era outro. Assentamento permanente, agricultura. Ah, sim. O tabaco na Virgínia, por exemplo. Exato, agricultura intensiva. E isso criou uma fome por terra, uma necessidade cada vez maior de terra, o que, claro, levou a mais conflitos com os povos nativos. E olha, não dá para não falar do impacto das doenças europeias. Varíola, sarampo, tifo, terrível. Essas doenças chegaram em populações sem nenhuma imunidade. O resultado foi um colapso demográfico, uma catástrofe. Isso, de certa forma, facilitou a tomada de terras pelos europeus, mas o custo foi uma perda cultural, social, imensa para as comunidades nativas. É pesado. E, falando da Inglaterra, é interessante ver como as 13 colônias que eles formaram ficaram tão diferentes entre si, né? Lá no norte, na Nova Inglaterra, Massachusetts e tal, o clima era frio, o solo rochoso, difícil para a agricultura em larga escala. Então a economia deles se diversificou. Pesca, o bacalhau era importantíssimo, construção de navios, comércio, inclusive aquele comércio triangular, né? Rum, pessoas escravizadas, melaço, bem ativo ali. Uhum. E a sociedade era muito marcada pela influência puritana. Deram muito valor para a educação, Harvard Ed 1636, e para o governo local, as town meetings. Essas assembleias locais, né? Isso, que refletiam uma ideia de comunidade baseada num pacto. Embora, claro, fossem muitas vezes excludentes. Mas era um modelo diferente do Sul. Bem diferente. Já as colônias centrais, Nova York e Pensilvânia, eram tipo o celeiro, muita produção agrícola, trigo, milho. Tinham cidades grandes, portos importantes como Filadélfia e Nova York, e uma diversidade étnica e religiosa notável para a época.
Sim, muitos grupos ali, holandeses, alemães, suecos, escoceses, irlandeses e grupos religiosos como os Quakers, na Pensilvânia do William Penn, que promoveram, pelo menos no início, mais tolerância religiosa. E aí chegamos nas colônias do sul, Virgínia, as Carolinas, Geórgia. Clima quente, solo fértil, perfeito para as plantations. Tabaco, arroz, anil. Culturas de exportação. E isso levou direto para uma dependência absurda do trabalho escravizado de africanos. Total, criou uma sociedade extremamente hierárquica, uma elite de grandes proprietárias de terra e de escravos no topo, e a grande maioria da população negra, claro, sem direito nenhum. Uma estrutura muito rígida e baseada na exploração racial. É impressionante como, conectando os pontos, a gente vê as raízes das divisões futuras dos Estados Unidos ali, né? Claramente, as diferenças econômicas, sociais e principalmente a questão da escravidão. O Sul e o Norte já eram muito diferentes nesse período colonial. E tem essa contradição enorme, né? Ao mesmo tempo que surgiam ideias e práticas de autogoverno, assembleias, tribunais locais, que são a semente da democracia americana, essas mesmas sociedades praticavam a escravidão de forma brutal e tomavam as terras indígenas sistematicamente. Liberdade para uns, opressão para outros. Exato. E a resistência indígena, não podemos esquecer disso. Não foi uma aceitação passiva de jeito nenhum. Teve muita luta. Guerras sangrentas como a Guerra Anglo-Powhatan, na Virgínia, ou a Guerra do Rei Philip, na Nova Inglaterra. Devastadoras para os dois lados. Sim, e as estratégias variavam muito. Não era só conflito armado. Tinha diplomacia, negociação, formação de alianças. A Confederação Iroquois, por exemplo, foi um ator político importantíssimo, jogando com as rivalidades europeias. E teve adaptação também, cultural, tecnológica. O uso do cavalo, que veio com os espanhóis, mudou completamente a vida de muitos grupos nas grandes planícies. Apesar de toda a devastação, das doenças, da perda de terras muitas vezes por tratados desonestos ou violência pura, os povos indígenas mostraram uma resiliência incrível. Buscaram manter sua autonomia, sua cultura. Resumindo um pouco, a gente viu como essa colonização europeia, com esses modelos diferentes, espanhol, francês, inglês, redesenhou completamente a América do Norte. As colônias inglesas, especificamente, criaram sociedades regionais bem distintas, lançaram bases econômicas, políticas, mas com consequências terríveis para os povos originários e estabelecendo esse sistema cruel da escravidão. É um legado muito complexo, né? Por um lado, você tem ali as bases de instituições democráticas, uma diversidade cultural e religiosa que vai marcar os Estados Unidos. Por outro lado, sistemas de opressão muito fortes, exploração, desigualdades profundas. Que, vamos ser sinceras, a gente vê os efeitos até hoje. Essa tensão entre os ideais de liberdade que eles tanto falavam e a realidade da escravidão, da expropriação, é a grande contradição desse período todo. Fica essa reflexão, então. Como será que essa tensão fundamental, essa coexistência entre a busca por autonomia e as práticas de opressão, que estava lá desde o começo, como isso continua ecoando e moldando as sociedades norte-americanas hoje em dia?